Oi, gente, beleza? Vamos continuar nossas aulas a respeito da contemporaneidade e o amor humano. A vivência do amor humano no século XXI, no sentimento contemporâneo. Hoje nós iremos tratar, como nós temos insistido nessas aulas, né? Quando nós estamos tratando da contemporaneidade e o amor humano, no que se refere ao mal, a palavra central, o conceito central, no que se refere à manifestação do mal no âmbito humano, é a competição. E no âmbito do bem, como se realiza a ação humana no que se refere ao bem, a admiração é o conceito. Admiração. Então, no âmbito do mal, o homem vive a competição. E no âmbito do bem, o homem vive a admiração em relação ao humano. Do lado da competição, hoje iremos falar hoje sobre indiferença. E no âmbito da admiração, iremos falar sobre a afetividade. A indiferença é um estado no qual o homem ele não é afetado pela alteridade. A indiferença é um âmbito constante dentro do qual, em minhas relações com os outros entes, com outras pessoas, com outros seres humanos, com outros indivíduos, a individualidade do outro não me afeta profundamente. É como se eu tivesse uma camada de superfície em meu ser que me torna impermeável à afetividade, impermeável a ser afetado pelo outro, pelo que o outro é em si. Então, nessas relações, as relações elas não se dão em trocas, né? As relações não ocorrem como um intercâmbio de relações, né? Porque quando o outro, a alteridade, vem em direção a mim, aquilo que a alteridade me oferece, um intercâmbio no qual se manifestaria a admiração e, portanto, a afetividade, haveria uma troca. Então, aquilo que vem da alteridade em direção a mim me afeta. Em resposta, eu, de mim, entrego para a alteridade aquilo que vem de mim mesmo, nessa mais profunda interação entre duas pessoas que estão ali em um intercâmbio de relações. Então, o que seria a partilha? A partilha seria essa relação de trocas de sentimentos, emoções, pensamentos, pontos de vistas, expectativas, sonhos, projetos. Então é uma via de mão dupla, né? E quando ocorre a indiferença, é como que se a via estivesse interditada, né? Não há aquele trânsito das relações entre as duas. Eu não consigo enxergar o humano no que ele é em sua mais profunda essência, na sua maior profundidade. Eu não consigo, eu estou navegando em uma esfera em que eu não
vivo essencialmente aquilo que é o humano, aquilo que é o ser humano. A humanidade é como se ela perdesse cores, né? Ela perdesse sabor. Ela não é vivida intimamente, no seu porque o mais profundo, no seu âmbito mais profundo, a humanidade ela é vivida nas relações, no intercâmbio de relações entre pessoas, no intercâmbio de relações entre seres, onde a alteridade ela é central, para o entendimento da minha identidade, porque eu não posso viver sozinho no mundo, eu vivo em um âmbito de relações. A partir do momento que eu sou no mundo, eu no primeiro existo para depois começar a me relacionar. Logo que eu sou lançado no mundo, eu já sou lançado em um mundo em que eu estou em relação existencial com os outros seres. Eu no primeiro existo para depois começar a me relacionar. Eu já sou lançado no mundo em um relacionamento. E quando eu vivo a indiferença, então eu vivo de uma maneira não efetivamente humana. Eu perco. Então as pessoas, no século XXI, podemos dizer que as pessoas elas estão perdendo o ser, perdendo o sentido, perdendo humanidade. Porque elas estão deixando de usufruir da delícia da amizade, da fruição do que é a partilha, daquilo que é mais essencialmente humano. Quando eu interajo em uma relação de afetividade com a alteridade, eu estou em mim mesmo realizando aquilo que é mais intimamente humano. Quando em um intercâmbio eu não vivo de maneira plena, de maneira aberta, a afetividade das trocas, da troca, do intercâmbio, das relações, do trânsito, da afetividade, quando eu não vivo, essencialmente eu estou deixando, em grande medida, de ser efetivamente humano. É interessante perceber que quando nós estamos em um ambiente no qual existe uma centralização administrativa que comanda aquelas relações que ocorrem num âmbito que não é o da vida privada, né? Mas o âmbito do seu dia a dia, em que você está submetido a uma liderança, conforme muda-se a liderança, muda-se também aquele ambiente. Quando eu estou em um espaço em que há outros entes interagindo comigo, em uma disposição pacífica, em uma disposição cordial, em uma disposição amigável, em uma disposição equilibrada, então, de repente, surge ali alguém, aparece um ente que desequilibra aquele ambiente, a presença de uma única pessoa que chama a atenção para si, que vem ali para perturbar aquele ambiente, que vem para desequilibrar, que vem para ser uma não escuta para a alteridade, mas uma manifestação apenas de si, todo aquele ambiente muda. Todo aquele ambiente, toda aquela configuração que está ali
posta muda substancialmente. A presença de um único ente é suficiente para o desequilíbrio. Você já tem, e toda a relação que você tinha entre cada um daqueles entes que estavam ali, antes de aparecer esse ente que é o desequilíbrio, as suas relações com aqueles mesmos entes também mudam. E as pessoas tendem a novamente a manifestarem o espírito da competição. Um ente que entra no ambiente em uma atitude competitiva é o suficiente para que todo aquele ambiente mude. Então, se você está em um ambiente em que há vários entes ali interagindo, a presença de um único ente, que é o desequilíbrio, se torna o desequilíbrio naquele ambiente, é o suficiente para desequilibrar todo o círculo de relações daquele ambiente. Por isso que as pessoas, elas precisam desenvolver cada vez mais técnicas, cada vez mais sofisticadas para interagirem uma com as outras. Porque tornou-se um palco. O mundo tornou-se um palco de competição constante entre as pessoas. A afetividade, ela é muito rara nos dias de hoje. Como manifestar a afetividade em um mundo cada vez mais permeado pela hostilidade? Entendendo. Você precisa desenvolver certas defesas em relação ao âmbito da alteridade. Porque quando a hostilidade ela é generalizada, você precisa se posicionar em uma posição de enfrentamento. Não de acovardamento. Não de acovardamento, mas de enfrentamento à hostilidade. Mas nesse enfrentamento à hostilidade, você não se confunde com a hostilidade. Você apenas supera a hostilidade e passa a viver a vida concentrado naqueles entes nos quais é possível a partilha, é possível a afetividade, é possível até mesmo em muitos casos a amizade. Então esses entes nos quais você concentra-se a sua vontade, é neles que você realiza a sua mais pura humanidade. Em relação à hostilidade, você tem uma postura de enfrentamento. Mas esse enfrentamento não pode contaminar toda a sua rede de relações com a humanidade. Então, a indiferença ela pode ser também uma espécie de defesa contra a hostilidade generalizada do mundo. A indiferença pode se ocorrer quando você já desistiu da humanidade. Quando você desiste da humanidade, é a última hora. É quando então não há mais nada a ser feito para salvar aquela pessoa. Quando uma pessoa ela desiste do humano, ela já está perdida. A não desistência do humano é o que caracteriza que aquela pessoa não está perdida, mas está salva. Dentro do âmbito humano, podemos dizer que ela encontra-se salva. Porque a não desistência do humano é a última fronteira dos embates do cotidiano. A afetividade, ela deve ser vivida
para momentos recreativos, momentos especiais. Ter uma visão iluminada sobre o mundo. Ter uma visão iluminada sobre a alteridade. Ter uma postura de doçura em relação à humanidade. A indiferença, ela nos leva ao que é de mais sombrio na existência humana. Ela nos torna não humanos, essencialmente não humanos. Não é possível viver essencialmente o que é a humanidade no âmbito da indiferença, porque a indiferença é, em si mesma, um não humano. A afetividade é, essencialmente, aquilo que é humano. Então, a ênfase na sua relação com a humanidade não está naquilo que é perdido, mas naquilo que é ganho. Não naquilo que é hostilizado, mas naquilo que é afetado. Quando você é afetado pela alteridade e a afetividade se dá nesse ser afetado pela um jogo de palavras, afeto, né? Ser afetado, quer dizer, ser prejudicado, ser chamado a atenção para algo além de si, né? Aquele que me prejudica no melhor sentido, né? Ele me prejudicou no melhor sentido, eu fui afetado por ele. Fui afetado. Então, o afeto é o jogo de palavras, né? É possível nesse relacionamento. E se torna um relacionamento afetuoso. Quando se torna afetiva as relações? Quando se tornam afetivas as relações? Quando eu dou uma chance para a humanidade a cada passo, uma oportunidade a cada prova para a humanidade. É como quem posso dizer, né? Encontrei uma pessoa diferente. Então alguém pode dizer, por causa do que eu fui afetado por A, eu encontro B. Então eu encontro B e falo, olha, por causa do que A fez, vou descontar em você, B, aquilo que foi feito por mim. Eu já tomo uma postura de desconfiança em você, meu cara. Então, ao contrário, seria o seguinte, apesar do que me fez A, eu me relaciono em uma postura de abertura em relação a B. Percebe a diferença? Então, é relacionar-se com os próximos entes que surgem à minha frente sem um acúmulo de ressentimento. Nós vamos falar sobre o ressentimento nas próximas aulas, né? Em uma das próximas aulas. Sem aquele acúmulo, sem fazer com que aquele acúmulo de ressentimento em relação ao outro que passou me prejudique a relação com esse novo ente que está diante de mim nesse momento na minha frente. Né? Esse que é o grande desafio, né? Você não... Quando tudo se torna o mesmo, nós caímos na cilada também da indiferença. Quando tudo se torna o mesmo. Agora, quando você enxerga que o outro não é o mesmo, dessa cadeia de relações em que a hostilidade reina, em que a competição prevalece, quando você está em um âmbito de relações em que você percebe que aquele outro não é o mesmo, em que as pessoas não são cada uma delas o mesmo, mas elas são diferenciadas, é você produzir a diferenciação a cada passo. É você produzir no outro ser humano a diferenciação a cada prova. Esse que é o grande desafio. Você produzir a diferenciação em relação até mesmo em relação à mesma pessoa. Uma certa pessoa com quem eu estou me relacionando, ela tem uma atitude que me faz
entrar em uma postura de defesa, né? Ela teve uma atitude hostil em relação a mim. Eu não vou analisar essa... Olha o erro. Qual seria a armadilha? Eu não analisar essa postura que eu considerei hostil dela de maneira em relação a ela mesma, em relação ao relacionamento entre eu e ela. Mas eu comparar aquela atitude com de outras pessoas que tiveram uma atitude semelhante, então eu faço um nivelamento, eu realizo um nivelamento em que todas as atitudes acumuladas de outras pessoas que se torna semelhante à atitude que essa pessoa me fez, eu nivelo, eu já considero como uma pessoa dentro da qual eu vou me relacionar em um âmbito de hostilidade. Porque eu estou comparando-a com outros momentos semelhantes em minha trajetória. Mas essa comparação, qual que é o segredo, né? De você não sucumbir ao mesmo, aquilo que é o mesmo. É quando eu não comparo. A minha relação com essa pessoa é uma relação única. Ela é incomparável com outras pessoas. Então eu falo, essa pessoa fez A. Ela fez A comigo. Tem uma outra pessoa que também fez A. E além de fazer A, fez B, C, D, E. Então essa pessoa é A e também eu sei que ela é B, C, D, E. Por comparação. Quando A é uma atitude negativa. B é outra atitude negativa. C é outra atitude negativa. Então se eu tenho outras pessoas que fizeram A, B, C, D e E, essa pessoa, quando ela faz A, eu já nivelo ela igual às outras e falo, então essa pessoa, provavelmente, ela faz A, B, C, D e E. Então eu desfiguro, né, o outro. Ela desfigura, quando se torna desfigurada a alteridade pela comparação equivocada, né, a comparação imprópria em relação aos outros entes. Então a indiferença ela é uma maneira de defesa, né? De defesa em relação à hostilidade. A indiferença, ela bloqueia a afetividade e ela ocorre como uma das respostas à hostilidade constante. Então quando eu valorizo mais as atitudes hostis, eu valorizo mais as atitudes hostis de muitos do que as atitudes luminosas, iluminadas de poucos. Eu caio nesse jogo da competição constante. Qual que é a verdadeira postura para viver o amor humano na contemporaneidade? É quando as atitudes luminosas de poucos passam a valer mais do que as atitudes hostis de muitos. Então, como se desvela a humanidade? A aprazível humanidade. A aprazível humanidade. A aprazível humanidade se revela quando eu encontro em poucos aquilo que é de mais aprazível e é a partir deles que eu direciono o meu olhar para toda a humanidade. Seria quase como produzir o mesmo de maneiras avessas, né? Produzir o mesmo a partir daquilo que é luminoso. E não produzir o mesmo a partir daquilo que é a hostilidade generalizada. Eu produzo o mesmo a partir do que é luminoso. Não a partir do que é escuro. Não a partir do que é sombrio para o âmbito humano. Então é um novo nivelamento. É um nivelamento a partir da luminosidade de poucos que permitem a amizade, que permite a descontração, que permite viver a afetividade e não a indiferença. Porque a indiferença me torna uma pessoa
que não vive o que é a humanidade no seu calor mais próprio, naquilo que é mais efetivamente humano. E eu me torno um não humano. Eu perco o ser. Eu me torno um estranho para mim mesmo, porque eu não me relaciono mais com afeto em relação ao ser humano. Então é preciso que eu discirna entre pessoas e pessoas, entre seres e seres, entes e entes. E eu produzo a diferenciação entre pessoas e pessoas para que aquela pessoa ela comece a ser desenhada em sua mais profunda individualidade, né? Individualidade. Ela não é semelhante. Essa semelhança em que tudo se torna o mesmo, em que a noite em que tudo parece ser o mesmo, né? Quando eu supero essa armadilha, e então o outro apresenta-se-me em toda a sua singularidade. Isso permite viver a afetividade no âmbito humano. Quando eu me afasto daqueles que são o mal, daqueles que são a competição, e eu me aproximo daqueles que são a afetividade, que são a admiração, então eu consigo viver verdadeiramente aquilo que é mais inerentemente humano, aquilo que é mais inerentemente, verdadeiramente humano. Discernir o coração humano. Eis a verdadeira prova da força de liberdade. A afetividade, ela ilumina a humanidade de forma a tirar as sombras daquilo que é o mesmo e produz a diferenciação em relação àquilo que é humano, em um âmbito dentro do qual até mesmo a minha postura em relação a muitos que são a hostilidade, ela se torna resolvida, embora não em todos os casos. Mas é uma diplomacia dentro da qual você possui certa classe, né? Você possui classe. Você não sucumbe a essa baixeza que é a hostilidade generalizada. Você não, que é a grosseria que nós vemos no dia a dia, né? Você tem uma postura de não se igualar. Você enfrenta aquilo que é a hostilidade. Mas você enfrenta com classe. Você não se iguala, né? Então seria esse a grande questão aqui, né? Você tem classe, você vence a hostilidade. E quando você olha a humanidade a partir de um prisma luminoso, você consegue enxergar as pessoas como efetivamente são. Então isso lhe permite, através da diferenciação, ter momentos realmente recreativos. Que é o que realmente importa para a humanidade, é a recreatividade, né? Momentos recreativos com pessoas. Momentos de partilha com pessoas. Mesmo que elas não sejam profundamente aquilo que você espera, porque você possui ressentimento, que os ressentimentos são acumulados em relação a todos os humanos, porque eles parecem o mesmo. E realmente eles se assemelham. Porque a humanidade, a contemporaneidade tornou as pessoas muito parecidas. As pessoas elas se tornam o mesmo. Mas dentro desse mesmo, você consegue enxergar além dessa superfície em que todos são o mesmo, você consegue enxergar a diferenciação que lhe permitirá a verdadeira recreatividade. Recreatividade, né? E você saberá que as pessoas elas possuem níveis diferentes. Nem são tudo. Às vezes as pessoas são hostis, mas há níveis de hostilidades. As pessoas muitas vezes elas são luminosas, mas há
níveis de luminosidade. E é dentro desses níveis que você, enxergando agora de maneira diferenciada, é o que permitirá com que você saiba com quais pessoas é possível convívio e com quais não é. Com quais você se afasta, né, das quais você se afasta com classe e das quais você se aproxima com afeto, com afetividade. E com quanto tempo você se dedicará a cada uma delas. E faz com que você dê cada vez mais uma chance ao humano a cada prova. Uma chance ao humano a cada dia. Enfrentando as hostilidades, mas com classe. E em um âmbito em que cada dia você oferece à humanidade o bem a cada passo. Assim se desvela a aprazível humanidade.